Não podemos ter, digamos assim, uma exagerada confiança. Mas eu acredito que as medidas que o governo vem tomando estão, de alguma forma, restaurando a confiança junto ao empresariado, dizendo para ele, olha, não manda o teu pessoal embora. O custo de mandar embora é muito elevado. Segure essa turma aí, porque você vai ter um ano de 2017, um começo de 2017, bem melhor do que este de 2016. Vamos saber sobre a tendência do mercado de trabalho aqui no Brasil com o presidente da Ordem dos Economistas, Manuel Henriques. Qual a perspectiva? É de melhora? A gente pode ter alguma esperança? Bom, a esperança sempre deve ser mantida. Os últimos dados do CAGED mostram ainda uma perda significativa de postos de trabalho. Algo próximo de 72 mil empregos foram perdidos no mês de maio. Mas se nós compararmos este número com maio de anos anteriores, principalmente do ano passado, vamos ver que ele caiu quase pela metade. Ou seja, estamos num processo recessivo, longo, a queda do emprego e a queda do produto interno bruto, do nível de atividade da economia, vem caindo desde 2010, quando tivemos aquele grande pico de crescimento, próximo de 7,5% ao ano. Daí para frente, se nós olharmos comparativamente as taxas de crescimento de um trimestre em relação ao anterior, do CAGED, do número de postos líquidos criados ou perdidos, e compararmos essa taxa com a taxa de crescimento trimestral do produto interno bruto, vamos ver que elas têm uma forte correlação, tanto na subida quanto na queda. Mais forte na queda, diga-se de passagem. Mas os números, digamos, do último trimestre, e se nós fizermos um pequeno ajuste nos dados do CAGED, que já existem os dados do CAGED até maio, então nós temos abril e maio. Ainda não saíram os dados do segundo trimestre do Produto Interno Bruto, ou seja, de abril, maio e junho. Mas eu acredito que quando saírem, nós já estaremos algo próximo do fundo do poço. Não quer dizer que não possa piorar esse cenário ainda nos próximos meses. Mas eu diria, dentro do quadro ruim, ele se apresenta melhor do que esperávamos. Até porque, se nós olharmos também as projeções do Produto Interno Bruto e passarmos, digamos, 2 meses atrás, nós iríamos dizer, olha, a economia brasileira talvez em 2016 venha a ter uma contração de 4%, talvez até de 4,5%. Depois que começou o processo de impeachment e a nova equipe econômica assumiu, esses números se tornaram ainda negativos, porém melhores. Hoje já estamos vendo projeções no relatório Focus de um crescimento negativo de 3,44%, sendo que 40 dias atrás ou 50 dias atrás, esse número era próximo de 3,9%. Esses fatores externos, inclusive crise lá fora, podem ter impacto aqui no nosso crescimento, consequentemente no mercado de trabalho, e retardar essa recuperação? Não acredito. O impacto, por exemplo, da saída do Reino Unido é um impacto que será muito pequeno para o Brasil. Talvez cause um estresse na União Europeia, mas não para o Brasil. E é uma fonte de oportunidades, porque o Brasil poderá fazer acordos comerciais com o Reino Unido e, quiçá, também com a própria União Europeia, saindo do Mercosul e firmando contratos bilaterais. Não acredito que esse cenário, a não ser que seja um cenário demorado e venha algo efeito dominó, que não está ocorrendo. As eleições na Espanha mostraram que o povo espanhol quer permanecer na União Europeia e deixou de votar naqueles partidos que, de alguma forma, estariam em condições de criar algum tipo de conflito
com Bruxelas. Então não vejo maiores problemas para a economia brasileira em função desse problema mundial. Agora voltando ao mercado de trabalho, boas perspectivas agora para o segundo semestre? Um pouquinho, eu diria que está havendo uma brisa, está chegando nas empresas. O segundo semestre, eu diria mais para o último mês, o último trimestre. A produção industrial, na indústria de transformação, nós temos já dados estatísticos mostram que a retomada ela se inicia no mês de agosto. Ela começa a ganhar força em setembro, outubro, para a entrega das mercadorias físicas em novembro, prontas para serem consumidas principalmente no Natal. Não podemos ter, digamos assim, uma exagerada confiança, mas eu acredito que as medidas que o governo vem tomando estão de alguma forma restaurando a confiança junto ao empresariado, dizendo para ele, olha, não manda o teu pessoal embora, o custo de mandar embora é muito elevado. Segure essa turma aí, porque você vai ter um ano de 2017, um começo de 2017 bem melhor do que este de 2016. Eu tenho a impressão que isto está já, de certa forma, ocorrendo. O que falta, é claro, são os investimentos necessários na infraestrutura que estão demorando para vir. Isso é normal que aconteça, não é uma mudança de governo que do dia para a noite vai fazer com que um clima de otimismo exagerado venha a ser colocado na mesa. Estamos lutando ainda com sérios problemas na área fiscal e estamos com uma série de dificuldades digamos, junto ao Congresso Nacional para que essas medidas sejam implementadas. Mas eu creio que estamos no caminho certo. Não diria já, até porque se nós olharmos outro indicador do mercado de trabalho, que seria a taxa de desocupação, devemos esperar que nos próximos meses essa taxa piore. Ela poderá chegar até uns 14%, devido a vários fatores. Então, nesse sentido, os dados do CAGED são indicadores mais relevantes para mostrarmos uma eventual reversão no mercado de trabalho para os próximos períodos de tempo. Como a Ordem dos Economistas avalia o que vem se desenhando, apresentando como política monetária pela nova equipe, pela nova gestão do Banco Central? Bom, eu tinha conversado com o Ilan antes dele assumir o Banco Central, vi nele uma pessoa com extremos conhecimentos da economia brasileira e da política monetária, e ele tem enfatizado e muito a necessidade de olharmos o centro da meta, de perseguir o centro da meta, que é 4,5% de inflação para os próximos períodos de tempo. O ano que vem está mais difícil, ao que parece, chegarmos nesse ponto central de 4,5%. A política monetária, principalmente em termos de taxa de juros, antes do Ilan, imaginávamos que teríamos uma forte redução na Selic neste ano. Algo próximo de 1,75% de queda. Neste momento, as previsões do relatório Focus estão apontando para uma queda da taxa de juros em 2016 de 1 ponto percentual. A impressão que eu tenho, como Ordem dos Economistas do Brasil, é que Ilan, está primeiro tendo, olhando o índice de inflação para ver se de fato ele está convergindo para o centro da meta. Se de fato vamos chegar em 2017 a 5,5% ou talvez 5,3% de inflação. E aí sim começar o período de diminuição da taxa de juros. Isso também, de certa forma, está relatado no relatório de inflação do próprio Banco Central, e creio que é uma forma muito, muito positiva de se encarar a trajetória da taxa de inflação para os próximos períodos do tempo. Ou seja, primeiro eu tenho que ter certeza de que vou atingir aquele objetivo para depois poder fazer as reduções da taxa de juros. E não fazer exatamente o contrário. Se eu reduzo hoje fortemente a taxa de juros, pode ser que eu não tenha certeza de que outras variáveis que afetam a taxa de inflação, por exemplo,
quais são as variáveis que afetam o preço do feijão. Pagar R$15 por 1 quilo de feijão é algo extremamente exagerado. Pode ser que surjam outros fatores negativos que esteja, porque a economia brasileira é muito indexada à inflação passada. Então vejo que, de maneira muito positiva, a política monetária e principalmente a política de taxas de juros atualmente colocada em prática pelo Bacen. Sr. Manuel Henriques, muito obrigada por essa primeira entrevista aqui para a Educascope TV. Espero que tenhamos outras oportunidades aí para o futuro. Com certeza. Você será muito bem recebida e eu ficarei muito honrado. Obrigado. Eu que agradeço. Luciene Miranda para a Educascope TV.